As novas tecnologias da internet estão mudando o modelo de comunicação. Então, a notícia não está mais lá na revista ou no jornal, na banca de jornal. Não estão também na sala de televisão, onde você vê o noticiário de televisão e vê também as novelas e o futebol. Então, a notícia está na palma da mão, ou seja, através do celular. Este conceito foi desenvolvido pelo jornalista e escritor Laurence Cerqueira, nosso convidado de hoje, que escreveu um artigo para o site Brasil 247, Internet acelera a morte da mídia impressa no Brasil. Laurence Cerqueira, é um prazer tê-lo conosco para falar sobre mídia, né? Você é um grande interessado na mídia, né? Além de ser escritor, já tem um livro, escreveu uma biografia do Florestan Fernandes, que teve grande repercussão. Então, você, Laurence, está vendo aí uma nova forma, né, de comunicar, né, que não depende mais exclusivamente da televisão, né? Antes se falava que a televisão dava a notícia, aquilo repercutia, reverberava no país inteiro, dado ao fato de no Brasil nós termos hoje 97% dos lares com televisão. Como é que você vê essa mudança aí da internet? Olha, isso é um fenômeno novo, né? Novo no sentido de recente, assim. As tecnologias da comunicação tiveram um grande impulso nos anos 90, né? E com a chegada da internet, isso alterou completamente todo um modelo de comunicação já existente. Com a chegada de novos equipamentos, né, com os receptores, né, como você bem sinalizou, que hoje não é mais a televisão na sala das casas das pessoas, das residências, né, nem tampouco na banca de jornal. O conteúdo hoje está no celular. Hoje o celular é a principal tela. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. E o Brasil é hoje o país que mais cresce o número de pessoas com acesso à internet. E também é o maior número de pessoas com smartphone no mundo. O smartphone é o telefone que tem acesso, né, à internet, né? Exatamente. A partir dali você tem acesso ao YouTube, não só a notícia, mas o entretenimento, a própria novela da televisão tradicional. É que veio através da tecnologia do IP, né, que congrega, que converge todas as mídias, né? Então, o que acontece? A gente vê que esse impacto no modelo econômico também do setor. Porque você, com a internet, está vendo uma queda de audiência das TVs, que a pessoa chega em casa, ela não vai mais para a frente da televisão, ela procura, as pessoas mais jovens principalmente, não veem mais televisão, né? Ela vai para o quarto ou para o escritório, né, para acessar a internet, para ir para as redes sociais, fazer qualquer consulta na internet, porque o conteúdo mais diversificado está na internet. Agora, isso impactou também economicamente no sentido da publicidade, que é a que mantém financeiramente os meios de comunicação, né? Essa migração está acontecendo também de uma forma muito veloz, né? Está havendo uma perda de receita dos grandes grupos de comunicação, as TVs principalmente estão perdendo. E essa revolução tecnológica, ela veio para ficar, ela não é algo passageiro. Tem, inclusive, novas tecnologias chegando no mercado, né? Nós temos um modelo, que é o modelo de antenas, né, que são das teles, e você tem o Facebook e o Google já se colocando com novas tecnologias dos drones, onde permite a comunicação entre celulares, passando por essas mega empresas. Então tem uma mudança muito grande acontecendo. Agora, o que se pensa em termos do acesso, da democratização do acesso, né, aos conteúdos, ao acesso e ao compartilhamento.
né? Hoje a gente tem, por exemplo, as redes sociais avançando de uma forma impressionante, né? Eu também fiz um outro artigo falando sobre esse assunto, a questão do que eu chamei de uma, entre aspas, aí, mais para facilitar o entendimento, de uma retribalização da sociedade por meio das chamadas redes sociais. Então, nesses grupos, tem de tudo, né? E, ao mesmo tempo, nós temos acesso a grandes conteúdos que, por meio do papel ou de outro meio, talvez a gente não tivesse acesso, né? Mas pela internet a gente tem acesso a conteúdos fantásticos, que ajudam muito na questão da cidadania, do crescimento, da civilização das pessoas. E você tem um outro conteúdo também, né? Que é um conteúdo extremamente pernicioso, que é antidemocrático, que é algo até medieval, né? Nós temos, por exemplo, assim, as igrejas, né, se inteirando desse meio, se apropriando desses meios. Quer dizer, você há uma diversidade muito grande e depende muito das pessoas, de qual conteúdo que elas preferem, né? Pois é, Laurês, eu estava me perguntando aqui que cenário novo isso vai produzir, né, em termos, inclusive, de comunicação, de resposta da população. Porque há uma grita geral contra o que se chama de ditadura midiática, né? De a agenda, principalmente a agenda política, ser imposta, inclusive, não só ao executivo, nem ao legislativo, nem ao judiciário, mas a todas as instituições nacionais, né, que impõem essa ditadura midiática com a notícia que quer divulgar, né, aquela notícia que geralmente é distorcida ou então só serve aos interesses das grandes corporações. A minha indagação é de como isso vai mudar, né, na medida em que cada um de nós pode ser um produtor, né, de televisão, pode ser um produtor de vídeo, pode ser um produtor de notícias, sobretudo depois da proliferação dos blogs e das redes sociais. Bom, isso é um assunto muito interessante pelo seguinte: se formos pensar em termos da ditadura midiática, nós vamos nos remeter, por exemplo, à colonização brasileira. Nós temos um período da colonização brasileira que nós talvez desconhecemos. Por quê? Porque a Igreja Católica, nesse primeiro período da colonização, ela dominava as tipografias. Então só se publicava o que passasse pelo crivo da Igreja. Quer dizer, nós temos talvez um desconhecimento da nossa história em função disso, né? Hoje você tem também os grandes grupos, como por exemplo no Brasil você tem a Globo, que virou um império gigantesco, né? Assim como o Berlusconi na Itália virou um império gigantesco. Quer dizer, você tem isso é derivado de toda uma política de domínio da comunicação, domínio dos conteúdos, né? E isso não é de hoje, isso influencia, isso tudo está associado aos governos, né? Quer dizer, há quantos séculos nós vivemos sem democracia, né? E quando eu me referi no artigo da igualdade de possibilidades, né, até alguns especialistas me questionaram, dizendo: olha, mas você não está levando em consideração o poder da Globo, o poder do Facebook, etc. Eu acho que eu me esqueci de ser mais claro nesse ponto, né? Por quê? Porque eu não chamei atenção para a questão da tecnologia no sentido do acesso ao conteúdo, né? E na disponibilização do conteúdo, né? Quer dizer, quando o pequeno produtor produz e o grande produtor produz, na internet eles se igualam. Quer dizer, o acesso das pessoas podem ter acesso ao blogueiro e pode ter acesso ao conteúdo da Globo, na mesma condição. É que você também fala nesse artigo, quando o internauta também tem a possibilidade, né, de checar a informação e de até interferir na informação. Exatamente. Se ele tiver realmente algum dado a oferecer, né? E aquilo é feito de forma quase imediata, né? Ou quando não, ele pode, né, indo na internet,
fazer, zapear, como a gente fala, né? E ver as várias alternativas que tem daquela informação, porque muita gente prolifera muitos blogs e muitas formas de chegar a essa informação. Exatamente. Hoje, a possibilidade dessa contestação, ela é permanente, ela é viva, ela tem o tempo todo, por exemplo, a grande mídia vem sendo monitorada e desmentida, né? Ou seja, estão sendo destruídos velhos métodos de manipulação, né? Nós temos essas revistas de finais de semana, por exemplo, né? Elas estão num estado de descrédito muito grande, né? Quer dizer, elas se sustentam nas bancas como forma de existir, porque depois que elas deixarem de existir nas bancas, eu não creio que se sustentarão no meio eletrônico da forma como estão. A internet, você está falando aí das revistas, né? A internet ela é tão veloz que ela às vezes o desmentido chega antes de as revistas chegarem nas bancas, não é isso? É isso que está acontecendo, né, com certos, né, espetáculos, certos fatos, certos factoides que são divulgados por essas revistas, né, que aparentemente estão comandando o noticiário, né, a agenda informativa. Esse setor inteiro dessas grandes revistas, dos grandes jornais no modelo tradicional, né, eles estão em xeque, né, estão em xeque. A Globo, por exemplo, agora ela está se atendo à produção de conteúdo. Toda a estratégia de negócios da Globo é na produção de conteúdo. Eles tentam manter a marca da Globo, né, nos conteúdos que eles produzem, usando os próprios canais que são da emissora para fazer propaganda dos seus próprios conteúdos, né? Então a Globo virou uma vitrine eterna propaganda de si mesmo, né? E por isso que ela se mantém. Mas ao mesmo tempo você tem a possibilidade de novos grupos, né, crescerem. Nós temos o exemplo do 247, por exemplo, que é o Brasil 247, que é um sucesso de empreendimento, né? Você vê que ele tem um público, né, e ele vive constantemente nessa monitoração do noticiário e desconstruindo as manipulações que vêm acontecendo. Nós chegamos assim ao final do primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos falar sobre os planos do governo para melhorar o acesso da internet às populações mais pobres. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Este segundo bloco do cafénapolitica.com.br na TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, vai abordar a questão da internet, da chegada da internet às populações mais necessitadas e, sobretudo, às populações mais distantes, como da Amazônia, né, onde a internet hoje, além de ser muito cara, tem um acesso muito baixo. Nós temos nosso entrevistado de hoje, o Laurey Cerqueira, que está estudando, né, principalmente o que o governo pretende fazer nesta área,
com um novo programa, que não é tão novo assim, mas que está sofrendo com esse novo ministro das Comunicações, um grande implemento com a tal da banda larga para todas. Então, o Laurez, como é que você vê o propósito e a determinação do governo em estender, né, a internet para todo mundo e não só para uma pequena camada, como acontece atualmente, porque a internet ainda é muito cara no Brasil? É verdade. O governo vem trabalhando isso já há algum tempo, né? Então tem sempre aquelas situações de discussão interna, né, de que modelo, mas isso já se chegou a uma conclusão e há um anúncio para que em breve cerca de 98% dos lares brasileiros serem providos de internet, de banda larga. E uma banda larga equivalente às bandas largas de países como a Coreia, né? Quer dizer, vai se elevar bastante a velocidade das bandas largas, né? O que acontece? O boom de internet aconteceu no Brasil, né, sendo o Brasil hoje o maior número de pessoas em acesso à internet, se deu muito também em função do poder de compra das pessoas e da disponibilidade, né, de equipamentos, né, do celular, né? A população melhorou de renda, né? O nosso período longo de pleno emprego, né, de aumento de renda, então as pessoas tiveram dinheiro para comprar. Isso é o primeiro fator, é você ter, né, como comprar o aparelho, comprar o equipamento, né? Quer dizer, hoje nós temos cerca de 98% dos lares com televisão, né? E isso, para essa previsão, para 2017, cerca de 98% da população vai ter acesso à internet, porque esse modelo... Mas isso já está sendo trabalhado, estão sendo comprados os equipamentos e isso tudo exatamente, também, porque né? É uma coisa de longo prazo, né? Não é uma coisa tão instantânea assim, tem uma série de mudanças de equipamentos e etc. Tem tecnologias novas, né? Também que devem entrar nesse pacote, né? E é um setor tão dinâmico que a gente precisa ter muito cuidado nas grandes decisões, porque se você toma uma decisão baseada numa determinada tecnologia, daqui a 1 ano, 2, 5 anos, essa tecnologia... 6 meses, né? Mudou completamente. Mudou completamente. Prova aí tá a NET, né? A NET da Globo, que foi da Globo, né? Eles esburacaram o Rio de Janeiro todo, você se lembra, né? Lembro. Na época, para passar aquele fio, e hoje aqueles fios são totalmente dispensáveis. Exatamente. Né? Brasília também, né? A Asa Norte e a Asa Sul é toda cabo da NET, né? Então, e hoje dando muito problema, porque os fios já envelheceram, né? Tem erosão dos fios, quando chove as pessoas ficam sem internet. Então está sobrevivendo a internet sem fio. Satélite, né? Satélite. E agora você falou que tem essa nova tecnologia de drones também. Exatamente. A esse propósito, Laurez, eu gostaria de perguntar a você também, que é também assessor parlamentar lá na Câmara, e como é que foi aquele encontro da presidenta Dilma Rousseff com o presidente e criador e dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, né? E parece que o Mark estava oferecendo lá a todos os governos, e ele lá, como praticamente um chefe de Estado, né? Maior do que a China, porque o Facebook parece hoje estar com 1 bilhão e 400 milhões de acessos, né? Ou de habitantes. E ele está oferecendo essa internet para todos, a internet.org. Como é que é isso, hein? Olha, o Facebook e o Google também, né? Eles estão testando novas tecnologias no mundo. Tecnologias que oferecem internet, né? Por outros meios que não as antenas das teles, né? São por drones. Então, são drones, são estações... Drones são os aviões não tripulados, né, que são lançados na atmosfera. Quase como um pequeno satélite, seria isso? Exatamente, só que eles ficam estacionados, né? Ah, tá. E são abastecidos por energia solar.
Então, eles são uma novidade na questão das comunicações. E significa que eles terão uma existência praticamente perene, é isso? Exatamente. Quer dizer, perene em termos, né? Porque isso tudo os equipamentos se desgastam. Estão sendo testados ainda e etc. E ele, o dono do Facebook, ofereceu para a favela de Heliópolis, né, que tem 200 mil pessoas, um Wi-Fi para... Heliópolis em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Que oferece de graça a internet via Wi-Fi, né? E a presidente Dilma gostou da ideia. E essa internet ela é rápida também? Rápida, super rápida. Né? Que eles usam um sistema laser, né, de transmissão e tem outras coisas também, mas são detalhes muito técnicos, né? De extrema importância que dá um upgrade, né, em toda a internet, né, em termos tecnológicos, né? O que acontece? A gente está numa situação que nós falávamos da questão dos monopólios, né, da comunicação, né? A gente está numa situação hoje que a gente sai do espeto e cai na brasa, né? Então você sai de um sistema que é todo já montado de antenas e etc., para você cair na mão de um Facebook e de um Google, que também são mega impérios, né? Super mega impérios. Super mega impérios que vêm dominando o mundo, né? Verdade. A gente não sabe exatamente em que paragem a gente vai estar daqui a mais um tempo, né? Eu sei que o movimento nosso de democratização, né, da mídia, nós temos que nos organizar. Eu acho que há uma possibilidade hoje de se gerar conteúdo por meios alternativos, né, por que não cooperativas. Nós tivemos uma experiência fantástica do Cojornal no Rio Grande do Sul. Na época da ditadura. Na época da ditadura, né? Que era o jornal impresso, né? Que era o jornal impresso, de comunicação, tá mas certo. Fez-se um jornal extremamente importante naquela época. Quer dizer, hoje você não precisa mais de tanto gasto, você só precisa de gente. Se você montar cooperativas de jornalistas, com essa quantidade de jornalistas que tem desempregados, porque as empresas grandes estão demitindo, né? Pode se juntar e fazer cooperativas de jornalistas, né? Para poder produzir conteúdos, principalmente, né, em relação à imprensa. Pois é, a gente está observando também, o Laurez, você estava observando numa conversa privada que tinha comigo antes desse programa, que a TV da Rússia, né, a Russia Today, né, Rússia hoje, ela está praticamente dominando as televisões, né, no YouTube, porque ela está oferecendo um conteúdo muito rico, né, em 3 línguas, aliás 4, né, com o russo, árabe, espanhol, inglês e mais o russo, e tem também uma grande presença na América Latina, sobretudo depois que o presidente Vladimir Putin resolveu formar com o Brasil e a Índia e a África do Sul e China o tal dos BRICS, né? E tem uma grande aproximação também com a Argentina, onde a TV russa, né, já está na internet local, quer dizer, já está na rede local de TV digital, que é completamente governamental. Eu pergunto a você, nós teremos possibilidade, não digamos assim, de ter um empreendimento tão grande, mas pelo menos parecido, de forma a chegar a competir também, porque a TV russa ela compete e ganha com a BBC de Londres, com a CNN, né, e a Fox, e acaba ganhando, sobretudo por causa da originalidade do seu conteúdo. Olha, você disse tudo, depende do conteúdo e de quem realmente patrocina isso, né? Você tem, do ponto de vista estratégico da geopolítica, uma política muito clara do Putin, né, de disputar um espaço internacional com os Estados Unidos e com outras nações do bloco, né, do bloco aliado dos Estados Unidos. No caso nosso de Brasil, a gente vê a dificuldade que é, né, a gente se organizar. Hoje está todo mundo que produz, que
pelo menos tenta fazer uma outra narrativa, que não essa narrativa oficial, secular que tem aí do poder, né? Como do faz... poder que a gente chama o poder fático, não o poder fático. Institucional, né? O poder de fato. Exatamente. Então a gente tem essa dificuldade porque, primeiro, nós precisamos nos organizar politicamente, sabe? Porque se não tivermos organizados politicamente, fica muito difícil. A gente precisa saber muito claramente o que a gente quer, né? E quais as possibilidades, porque essa coisa é cara, isso não é barato, isso é muito caro, você tem que ter equipes e mais equipes. Outro dia, conversando com o embaixador Samuel Pedro Guimarães e sobre esse assunto, e ele falando, Laurês, onde o dinheiro está, a mídia expande, não se iluda, né? E eu realmente concordo com ele, porque... porque a mídia também está na internet, né? Também. Mas só que, o Laurês, a capacidade você tem que pensar em termos de guerrilha, né? Você, com uma pequena arma, no caso aí, você às vezes vence exércitos, né? Se você tiver também a força da informação, claro, você tem que ter informação e ter também conteúdo, como eu falo, né? Como você acaba de citar. Mas a internet, você não acha que ela abre caminhos, abre uma alternativa, digamos assim, bem concreta, que não existia antes, por exemplo, há 20 anos atrás, antes da internet? Como é que você ia montar um jornal? Aí sim você precisava de muito dinheiro. Hoje não, hoje para você fazer um blog, você praticamente só tem que pagar uma internet por mês, que é no mínimo R$60 por mês, né? Porque você também estava se lembrando há pouco que os repórteres da TV russa já estão fazendo reportagem pelo celular. Não é uso isso? muito o celular. Então. Olha, existe essa coisa de padrão tecnológico, tem o famoso padrão Globo, que parece assim que quem fizer algo que não seja do padrão Globo estaria incorrendo numa grande heresia da comunicação. Isso eu acho uma bobagem, no ponto de vista da informação. Ela tem que ir o mais rápido possível e da forma mais honesta possível, né? Acho que a gente precisa pensar um pouco essa coisa do jornalismo hoje, né? Porque está uma coisa tão decadente, né? Depois que a notícia virou um produto comercial, né? Uma mercadoria, né? Uma mercadoria, sabe? Isso houve uma deformação muito grande. Nós precisamos começar a recuperar a ideia de que a informação é para a cidadania, para a evolução humana, para a civilização, né? Mas em relação à possibilidade, né? A possibilidade que eu digo para você criar um grande grupo, ele custa caro porque ele envolve pagamento de pessoas, né? Ele envolve realmente, você pode fazer uma guerrilha com um blog, né? Mas se você quer fazer algo mais, para você fazer reportagem, para você realmente disputar com esses grandes grupos, né? Isso custa contratar pessoas. Isso você acha que a saída está na criação de cooperativas? Eu acho. Eu sempre defendi essa ideia de cooperativa, de se organizar. É complicado, não é fácil, porque gente com gente, a gente sabe que é uma coisa complicada, né? As visões e etc. Mas isso não é impossível. Correto. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista com o jornalista e escritor Laurês Cerqueira. Eu colocaria o microfone, então, à sua disposição, o Laurês, para você, com a sua experiência, né? Apontar caminhos, né? O que podemos fazer para, no fundo, possibilitar a democratização da informação quando a gente tem hoje essa internet na mão? Eu acho que aqueles dois dispositivos da Constituição que trata da questão da regulamentação, né? do setor de comunicação, né? Onde envolve direitos, né? Do cidadão, onde envolve deveres dos meios de comunicação, né? Porque tem deveres muito claros lá. Eu, por exemplo, eu acho que tinha que ter uma CPI para investigar o sistema de comunicação, as concessões no Brasil. Nunca se fez isso.
Nunca não, nunca se fez recentemente, mas no passado se fez, né? Nós tivemos CPI no passado, né, que investigou o setor de comunicação. Isso lá no governo do João Goulart, né? Mas eu acho que valeria a pena, porque como é que pode uma mega empresa, um mega império desse como é a Globo, se tornar famílias tão poderosas, né? Com uma concessão pública, de serviço público? Essas coisas não estão, eu acho que não estão corretas. Precisam ser verificadas se elas estão realmente cumprindo com as suas funções, né? Funções sociais, porque ela tem uma função, a concessão pública tem uma função social. E olha, é um setor que tem que se pensar também do ponto de vista econômico. A democratização do meio também tem que vir pela democratização econômica do meio, né? Porque é um meio de produção poderosíssimo, né? Ele tem uma participação no PIB e uma importância no desenvolvimento do país, assim como o sistema de transporte, assim como a energia. Porque né? No fundo eles controlam as mentes. Eles né? controlam, eles sabem. Eu me lembrei aqui de uma frase do Jorge Maltner, de uma música dele, muito interessante, quando ele se refere às telenovelas, quando a coisa da modulação dos comportamentos. Ele diz que a telenovela é uma educação sentimental da classe média nacional. Então nós chegamos ao final de nosso programa cafenapolitica.com.br, da TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, e também à disposição de todos no nosso canal do YouTube.